Hi guys, welcome! Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo novamente um desenho aqui pra vocês, um desenho que eu fiz, porque por enquanto tá na tela branca assim, então ainda não começou, então só alguns segundos. É porque é assim, demora mesmo, ainda mais que o aplicativo pega o tempo que eu fico pensando, ele não pega o tempo apenas que eu desenho, o tempo todo que eu fico parado pensando no que fazer ele pega também, então isso acaba deixando de toda forma o desenho meio lento aí pra vocês. Mas bom, como vocês podem estar vendo aí, eu já comecei a fazer um rostinho, uma boca, um nariz assim de um jeito que eu consigo fazer de forma mais fácil. E não é aquele nariz que é só você colocar um traço, né? Você faz uma definiçãozinha um pouco nele, os olhos um pouco fechados. O cabelo assim é um negócio que eu tenho bastante dificuldade, porque sempre que eu faço um cabelo, eu consigo fazer as pontas dele, eu consigo fazer os fios e tudo mais. Mas na hora de fechar o cabelo com a cabeça, eu sempre me atrapalho e nunca consigo fazer. Então nesse caso aí, eu acho que eu já consegui fazer um pouco melhor nesse caso aí de conseguir fechar o cabelo, né? Só que ainda me incomoda um pouco porque parece que a cabeça dele é gigante, né? Então isso ainda me dá uma incomodada, mas tudo bem, isso se resolve com o tempo. Como vocês podem estar notando aí, é basicamente o mesmo traço do vídeo anterior, porém numa posição diferente, né? Até porque aí eu não treinei tanto assim, né? Eu fui fazendo um depois do outro, então é basicamente quase a mesma coisa. Só muda que o do vídeo anterior era uma mulher, né? E esse aí é um homem. E o desenho ele vai seguindo dessa forma, porque como eu falei e no vídeo anterior, eu não tenho tanto costume de desenhar pelo celular. É algo que eu comecei agora, porque eu não tenho computador, então tem que ser pelo celular, a gente dá um jeito, né? Normalmente quando eu desenhava no papel, o desenho ele saía de uma forma melhor e eu podia testar ângulos diferentes porque eu já estava acostumado. Aí você pode pensar, ah, mas quando você vai desenhar no celular é a mesma coisa que no papel. E uma coisa que eu digo pra vocês é que não é. É bem mais difícil você fazer no celular do que no papel. Ainda mais porque os aplicativos de desenho tem um negócio que eu acho que deveria ter, mas não tem. Quer dizer, no caso não tem, né? É, vocês entenderam. Deveria ter, mas não tem, que é uma telinha. Você pode ver em alguns outros aplicativos ou coisas assim que normalmente tem. Mas é uma tela que fica no canto superior esquerdo do desenho, que essa telinha mostra o quanto da folha você está usando quando você dá um zoom. Isso é algo que é bastante útil para quem desenha. Porém, muitos dos aplicativos de desenho e muitos dos programas que são feitos para desenhar não usam isso, que acaba te atrapalhando muito, porque quando você dá um zoom você perde a noção do tamanho da folha. Então às vezes você dá um zoom e tá fazendo um negócio lá que pra você tá ficando incrível, tá ficando proporcional. Aí quando você vai ver, ou o desenho ficou gigante, ou ele ficou muito pequeno e simplesmente mal dá pra ver ele. Então isso é algo que dificulta muito pra quem desenha no celular. Que é diferente do papel, né? Que no papel você não consegue dar zoom, mas você sempre consegue ter uma noção de quanto espaço você está ocupando na folha. Então, se você quiser fazer um desenho pequeno, ele vai sair pequeno. Se você quiser fazer um desenho grande, ele vai sair grande. Porque você tem uma noção da folha que você está usando. Já no celular, essa noção se perde sempre que você dá o zoom. Então, isso prejudica bastante. Mas nesse caso, eu usei uma ferramenta aí que o próprio aplicativo oferece, que é a ferramenta de simetria, que eu usei para fazer o personagem inteiro em si. Tanto que vocês forem perceber, sempre que eu desenhava, quando eu comecei a fazer o traço, né, dele, sempre que eu desenhava uma linha, do outro lado fazia a mesma linha, só que espelhada, basicamente. Isso no aplicativo que é o Webs Paint ajuda bastante para você que quer desenhar um personagem de frente sem deixar ele torto, porque isso vai te facilitar muito a sua vida, já que tudo vai ficar perfeitamente igual, porém espelhado. Como vocês estão vendo aí nessa parte do vídeo, já estou colocando sombra nele, e esses apagão que eu dou na cor base é porque tem hora que quando você vai pintar, ele pinta a cor base junto, sendo que a cor base está em outra camada, então ele acaba pintando tudo junto, isso dificulta bastante. Eu já queria pedir desculpa para vocês sobre o ruído do microfone toda vez que eu falo, porque eu não sei qual que é o problema desse microfone, e sempre que eu falo ele tem esse ruído, esse chiadozinho. Aí vocês pensam, ah, é só colocar para reduzir. Já coloquei, não adianta também,
Veio com uma almofada aqui, que é essa almofada aqui, segundo um amigo meu, ajuda a captar melhor o som e tira o ruído. Só que também ele com a almofada e sem almofada é a mesma coisa, então não adianta basicamente nada, o ruído continua. Então eu já peço desculpa para vocês por causa do ruído, que eu sei que é uma coisa chata. E futuramente eu quero ver se eu consigo um microfone melhor que não tem esse ruído isso. E assim que eu conseguir, os vídeos vão ficar numa qualidade de áudio melhor. Assim eu espero, pelo menos. Mas aí, como vocês podem ver, já tá na etapa assim que eu tô no cabelo do personagem. O desenho já tá praticamente no final com isso, né? Fora que eu tenho que pintar a calça ainda. Porque a calça é um negócio complicado pra mim. Porque eu fiz uma bagunça ali, vocês vão ver na frente. O detalhe rosa assim que eu coloquei no lado esquerdo do personagem, no cabelo, na sobrancelha ali, foi algo que eu comentei com um amigo meu, que foi só para dar uma diferenciada nele assim, testar uma corzinha nova. E eu gosto, alguns dos meus desenhos eu fiz em call com um amigo meu, em uma chamada. Então ele foi acompanhando todo o processo de início ao fim, exceto a pintura que normalmente quando chegava na hora de pintar ele saía, mas nesse aí ele conseguiu acompanhar do início ao fim, de todo o traço até o final da pintura, até a finalização do desenho. Aí eu coloquei um fundo preto porque eu achei que seria melhor para eu ver o que eu estava fazendo, e também eu acho que combinou até bem, na minha opinião, se colocar um fundo preto assim, porque já dá uma escondida nas linhas que são as linhas de contorno do personagem, né? Não esconde as linhas que passam por dentro do corpo dele, mas dá uma escondida nas outras. Eu coloquei um efeitozinho de luz ali no olho, só por colocar mesmo, só porque eu achei que ficaria legal. Mas como vocês podem estar vendo, o desenho, como eu falei, ele tá bem desproporcional até, quer dizer, eu acho que eu não falei, né? Eu tô falando agora. O desenho ele tá até bem desproporcional, ele não tem tanta evolução comparado ao desenho anterior. Aí, como vocês podem estar vendo agora que eu tirei todo o efeito de luz e sombra e tudo mais, vocês podem estar vendo aí que a cabeça dele realmente está maior do que o corpo, né? O corpo está menor. Isso foi algo que eu acabei fazendo meio que sem querer, né? Mas é a vida, se aprende com os erros e o resultado tá aí. Mesmo que tenha ficado desproporcional, eu até que gostei. E vocês? E chegamos ao fim de mais um vídeo com o desenho. E espero que vocês tenham gostado desse desenho. Ele tem alguns erros, alguns não, tem vários, né? Mas, como eu disse, é tudo um aprendizado. Você aprende com os erros e isso é algo que te ajuda a evoluir. Então eu espero que vocês tenham gostado desse desenho, assim como no vídeo anterior. Comentem o que vocês acharam, o que vocês fariam de diferente. Eu estou curioso para ver a resposta de vocês. E bem, fiquem bem e até o próximo vídeo.